E aí galerinha, tudo bom? Meu nome é Fabrício Queiroz, estou aqui com a parte 2 da nossa termoquímica para continuar para nossos estudos aí, preparações para vestibulares. Bom, nós vimos na aula anterior, que nós temos diversos tipos de reações, envolvidas, na parte da termoquímica. Nós vamos começar agora a ver sobre a questão da reação, exotérmica. Bom, a reação exotérmica, o próprio nome nos informa que exo significa fora, Então, fora. Então, eu vou ter o quê? Vou ter liberação. E essa liberação, nós chegamos a ver que é uma liberação térmica, uma liberação de energia, que nós vamos ver referente à reação exotérmica. Então, eu tenho uma liberação dessa energia. Essa reação exotérmica, nós vimos uma associação referente à questão do sistema, como a endotérmica que nós vamos ver. Como nós vimos na aula anterior, eu tenho um sistema, uma garrafa. Esse sistema, ele pode perder energia, para o meio, como ele também pode ganhar, receber essa energia pelo meio. Que no caso, aqui eu tenho a liberação e a absorção de uma determinada energia, que é referente ao calor que nós vimos referente à aula passada. Bom, essa energia que é liberada, essa energia que é absorvida, ela está relacionada, à energia que nós chamamos de entalpia, também que nós vimos na aula passada. Então, essa associação que nós vamos ver através dessa reação, nós vamos ver essa variação de energia que eu tenho, de perda e ganho, liberação. Como nós sabemos que tem a liberação dessa energia, nós vamos chamar de exotérmica, a absorção de energia nós chamamos de endotérmica, essa relação que nós vamos ver. E isso tudo está relacionado à variação da entalpia, da energia de cada substância. Então, nós vamos ver essa variação de energia que acontece entre essas substâncias, ok? Só que agora nós vamos ver relacionados a uma reação química e como que vai ser a apresentação dessas reações químicas, ok? Bom, então, no caso, a reação exotérmica, ela tem a liberação de energia. Essa liberação de energia, o que que acontece? Nós vamos, se a gente analisar em um determinado gráfico, analisando esse gráfico, nós temos a variação, nós vamos ter a variação relacionada à entalpia e ao tempo, em que a entalpia dos produtos, relacionados aos reagentes vai ser menor. Então, eu tenho dos reagentes e a entalpia dos produtos. A relação, o que que acontece? Durante essa reação que eu tenho, essa reação ela não vai ter liberação de energia. Então, se ela tem a liberação de energia, o que que nós vamos observar? Que aqui, a entalpia vai diminuir, vai ter essa faixa, diminuir até a produção do reagente. Por quê? Ele vai estar liberando energia. Ele está perdendo energia para que ocorra essa reação química. Então, se eu for analisar graficamente, o reagente ele vai ter uma entalpia maior que dos produtos, Analisando, que a variação de qualquer coisa, a variação, de energia ou variação de qualquer coisa é o final dessa coisa menos o inicial dessa coisa, Então nós temos o seguinte, que a variação que eu analiso dessa entalpia, ela vai ser igual à entalpia que eu tenho, a variação na energia que eu tenho dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Só que, observando isso, nós vimos que a entalpia do reagente está maior do que a do produto. Então, essa entalpia aqui passa a ser maior do que a entalpia do produto. Então, como essa entalpia ela é maior, então nós conseguimos analisar o seguinte, que essa variação dessa entalpia, eu vou ter uma variação que ela tende a ser menor que
que zero. Se essa entalpia for menor que zero, o que acontece? Significa que essa entalpia ela tem que me apresentar um valor negativo. Um valor negativo que ele vai estar sendo representado. Por que esse valor negativo? De perda, ó, estou perdendo, liberando energia durante a formação da minha reação. Porque, como nós vimos na aula anterior, nós vimos que a reação química, ó, termoquímica, a gente está estudando o calor referente às reações químicas. E eu tenho uma conservação de energia, como também tem conservação de massa. Ambos vão estar acontecendo durante o rearranjo, né? Tudo que nós vimos na aula anterior. Então, na reação exotérmica, eu vou ter essa liberação de energia, onde que graficamente ela é representada, que a parte que eu tenho, né, da entalpia, que é a energia, né, que eu tenho, né, do calor da reação, né, ela vai ser maior do que a do produto. Essa é a relação que eu tenho. Bom, aí, analisando o seguinte, em uma determinada reação, se eu for observar isso em uma determinada reação, por exemplo, se eu tenho óxido de cálcio no seu estado sólido, reagindo com a água no estado líquido. Bom, ele vai ter a produção, ó, a formação do que nós chamamos de hidróxido de cálcio, que é uma base, né, no estado aquoso. E essa reação, para ela estar acontecendo, ela vai ter uma variação, a energia, a entalpia dessa reação vai ser menos 986,1 kJ por mol. Quilojoules por mol. Então, ó, então eu vou ter isso aí relacionado a quilojoules por mol. Em que essa unidade que eu tenho de quilojoules é uma unidade, né, de quilo que está relacionada a 10 à terceira, né? 10 à terceira. Isso aqui é a unidade que eu tenho, ó, de energia. Então, é uma unidade de energia. E nós sabemos que o número de mols está relacionado à quantidade de matéria. Então, o que acontece? Essa energia está relacionada à quantidade de um mol dessa matéria. Bom, aí o que nós temos nessa reação? A representação que eu tenho aí da reação, dela sendo uma reação exotérmica, ó, está sendo representada por esse valor, ó, negativo, que significa que houve uma liberação de energia. Então está acontecendo uma liberação de energia por representar essa carga negativa. Beleza. Aí essa representação é a representação que eu tenho que é a mais utilizada. Nós representamos uma reação exotérmica representando essa carga negativa. Só que nós temos também diversas representações. Nós podemos representar a reação também exotérmica da seguinte maneira. No caso, o óxido de cálcio no estado sólido, reagindo com a água no estado líquido, né, produzindo, ó, hidróxido de cálcio no estado aquoso, né, só que ele não está liberando energia, ele está tendo uma liberação de energia. Então, no caso, o que acontece? Ele vai liberar energia. Se ele está liberando energia, essa energia não está saindo junto com o produto. Então, o produto, ó, mais 986 kJ. Eu posso representar da seguinte maneira. Que quando eu coloco mais 986 kJ, é o produto que está sendo formado. É o produto que é o hidróxido de cálcio, mais isso aqui de energia que está sendo liberado. E também tem outra maneira que a gente pode representar essa reação. Seguinte, eu posso colocar como óxido de cálcio mais a água no estado líquido, olha só, menos 986 kJ, produzindo o hidróxido de cálcio. Então, essas duas maneiras aqui eu também estou informando, está tendo perda de energia, olha lá a perda. Então, negativo. Então, as três maneiras representam uma liberação de energia, uma reação exotérmica. Só que essa reação mais comum a ser utilizada é essa primeira, né, reação a ser utilizada. Ok? Bom, já a reação que eu tenho, reação endotérmica.
A reação endotérmica, então, reação endotérmica. O que acontece? A reação endotérmica, endo significa isso, vai ser o quê? Vai ser o que? Ganho, né? Está recebendo, está ganhando, né? Energia, porque dentro, ó, endo, dentro, significa dentro, ó. Está para dentro, né? Que significa absorção, né? Absorção. No caso, relacionado à temperatura. Então, energia, que nós chamamos de entalpia, né? Bom, nesse caso, quando eu tenho essa absorção dessas energias, o meu gráfico, o que vai acontecer? Ele vai ser ao contrário do que acontece, né? Ele vai ser ao contrário do que acontece aqui na reação exotérmica, né? No caso, na reação exotérmica, o que eu tinha, né? Eu tenho a relação da entalpia e o tempo, né? Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? A entalpia do meu reagente, ele vai ser menor, né, do reagente vai ser menor que a do produto. Como assim? No caso, como ele está absorvendo energia, significa que ele tem uma entalpia mais baixa que o produto. Então, ele tem que absorver tudo isso aqui para eu ter a formação do meu produto. Então, ele vai ter que absorver toda essa energia para eu ter a formação do meu produto. Então, se eu for analisar, a entalpia do reagente vai ser menor que a entalpia do produto. Então, a entalpia do reagente menor que a entalpia do produto. Então, se eu for analisar graficamente, né, e fazer a fórmula, né, o cálculo, a variação de entalpia, que eu tenho a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, a entalpia do produto ele vai tender a ser maior que a do reagente. Então, ele é maior do que a do reagente. Então, nesse caso aqui dessa entalpia, o que dá para a gente constatar? Como a do produto vai ser maior que a do reagente, então nós vamos ter que a variação de entalpia tende a ser, ó, a variação de entalpia tende a ser o quê? Maior que zero. Se a variação de entalpia é maior que zero, então significa que eu vou ter o quê? Um valor positivo. Então, a variação de entalpia, quando ele dá positivo, significa que eu tenho o quê? Uma reação endotérmica. E como que eu posso representar essa reação endotérmica? Essa reação endotérmica ela pode ser representada da seguinte maneira. Supondo que eu tenho nitrogênio no estado gasoso, né? Reagindo com o oxigênio, formando ó, o NO2. Beleza. Não estão balanceados, né? Então, aqui no caso, NO2, 2. Então, eu tenho que ter 2, aqui, 2, carbono. Nitrogênio já tem 2. Pronto, está balanceado agora. O que acontece? Ele tem ó, uma entalpia que vai ser igual a mais 90 quilojoules por mol. Quilojoules por mol. Então, ó, lembrando que ó, valor negativo, valor positivo representa a absorção de energia, né? A questão do quilojoule, né, que o quilo é 10 a terceira, na questão da unidade de energia, né? E aqui o mol que significa a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Beleza. Essa é a representação que eu posso fazer da reação endotérmica, né? Endo, absorção de energia positiva, está absorvendo, somando energia aí. Só que nós podemos também representar de outras maneiras. No caso, eu posso ter o nitrogênio gasoso mais os 2 mols de oxigênio. Ah, no caso eu nem coloquei aqui, ó.
aqui, ó, também gasoso, né? Vou colocar de outra cor aqui, ó, gasoso, aqui gasoso também, né? Só que, no caso, ele não está absorvendo energia, ele vai estar absorvendo, então, mais 90 kJ de energia para produzir 2 mols de NO2 no estado gasoso. Que também eu posso pegar esse valor positivo e jogar para o outro lado, que pode ser representado por N2 no estado gasoso, mais 2 mols de O2 no estado gasoso, né, produzindo 2NO2 gasoso. Olha lá, se aqui é mais, para cá menos 90 kJ. Beleza? Lembrando que todas essas formas podem representar uma reação endotérmica, mas a mais utilizada está sendo a primeira, que é a mais utilizada, a representação. Bom, isso através dessas reações, né, que nós sabemos, a variação de qualquer coisa por qualquer coisa, o calor desprendido que nós temos da matéria, que vai tender a desprender, saiu, liberou, exotérmica, endotérmica, nós temos que saber também relacionar isso à parte física, não somente a química, mas também a parte física. No caso, se a gente analisar o seguinte, se a gente analisar o sistema físico, olha lá, o sistema físico, eu tenho estado sólido, líquido e gasoso. Bom, a passagem que eu tenho um sistema no estado sólido. Se eu quero fazer a passagem do sólido para o líquido, né, o que acontece? Essa parte do sólido para o líquido, ele vai absorver energia. Se ele absorve energia, então ele vai ser endotérmico, como de líquido também para gasoso, também vai ser endotérmico. Lembrando, né, que no caso, as moléculas no estado sólido, elas estão todas juntas, né? Supondo que o estado sólido, elas estão todas juntinhas, todas pigmentadas, umas juntas à outra. Tem movimentação? Tem. Existe energia cinética? Existe. Só porque é muito mínima. Estão todas juntas. Não é isso? Agora, o estado líquido, ela começa a se afastar um pouco. Por quê? Começa a absorver energia. Aí vai começando a ter excitação, né, das moléculas. E no gasoso estão totalmente espessos. Bom, nesse caso de sólido para líquido, líquido para gasoso, ele vai ser endotérmico. Então nós sabemos que para poder ter a passagem direta, né, de sólido para líquido para gasoso, ele vai ter que absorver energia. Então ele absorve energia, ele vai absorver energia para que isso aconteça. E ao contrário a gente usa a mesma ideia. Para eu sair de gasoso para líquido, eu vou ter que fazer com que eu tenho que diminuir essa energia cinética das moléculas, né, essa energia de movimentação dessas moléculas, para que ela fique mais próxima, mais junta. Então, com isso, ele vai ter que liberar a energia. Então, ele vai ter que liberar essa energia de movimentação para poder começar a diminuir a energia absorvida. Então, o que ele absorveu, está tendo alta energia, né, presente nela. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que absorver essa energia. Então, quando ele absorve essa energia, aqui, ela vai ser exotérmica. Então, absorveu energia. Então, essa energia, aqui, no caso, que eu chamo aqui de inverso, no caso, eu falei absorver energia, foi mal. Liberar energia. Então, ele tem que liberar energia. Desculpa aí. Então, ele não absorve na direta. Na inversa, ele vai liberar essa energia, que vai ser enzo, absorve. Libera. Tá difícil aqui. Aí, para passar de líquido para sólido, ele também, exotérmico. O que ele vai fazer? Vai liberar energia. Aí ele vai voltar para o seu estado inicial. Então, no estado físico, por isso que toda reação química, quando apresentada, né, nós temos que sair colocando as suas fases de agregação, sólido, líquido, né, que eu tenho dos elementos, gasoso, porque ele já influencia muita coisa. Ele vai estar explicando essa questão da energia. Porque a energia que eu tenho no estado sólido, essa energia que ele tem vai ser o que? Diferente da energia que está no estado gasoso, mesmo sendo a mesma substância. Belezinha? Então, galera, um abraço e até a próxima. Valeu aí!